Manon, on peut commencer quand tu veux. Ok, bah si ça vous va, je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous pour ce séminaire aujourd'hui, alors qui se tient en ligne, mais on espère bien que notre groupe sera en capacité de nouveau accueillir au sein du Parlement européen dans les mois qui viennent avec, on l'espère, une sortie de crise de la pandémie et qu'au moins on aura réglé l'enjeu sanitaire à défaut pour le moment de régler l'enjeu commercial parce que c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. J'ai donc le plaisir au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen de vous accueillir pour ce séminaire intitulé Mercosur et pesticides, le cercle vicieux, un cercle vicieux qui est organisé à dessein par l'Union européenne. Et c'est pas un hasard parce que le libre-échange a toujours été une obsession de la Commission européenne. On ne compte pas le nombre d'accords qui ont été signés. Il y en a plus de 80 qui sont enfin, des accords qui sont en vigueur avec plus de 80 pays. On nous avait dit que ce rythme effréné, si ce n'est cesserait, au moins se ralentirait. Et en réalité, on voit qu'on a plus de 20 accords qui sont en cours d'adoption et 5 autres qui sont en négociation. On l'a vu même au cœur de la crise sanitaire où était en discussion un accord avec la Chine, ce qui montre bien que la dynamique actuelle de la part de l'Union européenne, elle est largement l'élargissement et l'approfondissement de cette politique de libre-échange, malgré la mobilisation sociale qu'il faut saluer, parce que nous portons cette opposition institutionnelle au sein du Parlement européen. Notre groupe a toujours été défavorable à ces accords de libre-échange et leurs impacts en matière environnementale, mais c'est aussi parce qu'il y a une mobilisation sociale et une pression à l'extérieur que nous pouvons porter cette voix, y compris en dehors de l'Union européenne. Et on voit bien que l'élargissement du libre-échange avec des économies comme le Brésil, la Chine, l'Indonésie, ou l'approfondissement d'accords existants comme le Mexique, ou même un autre traité dont on parle assez peu et pourtant aux conséquences environnementales dramatiques, qui est le traité sur la charte de l'énergie. On voit bien que la logique de l'Union européenne est à signer à tout prix et approfondir encore plus ces politiques de libre-échange, alors même qu'elles sont de moins en moins soutenues par les Européens. On l'a vu sur l'accord du MERCOSUR spécifiquement, il y a plus de 3/4 des Européens qui sont opposés à la ratification avec l'accord, à cet accord de libre-échange avec le MERCOSUR, parce qu'il y a aussi, je pense, de la lucidité sur ce que représentent ces accords de libre-échange, les dangers qu'ils font peser à nos économies et à l'environnement, et puis cette volonté commune que nous avons de confronter cette espèce de tout pouvoir qu'on donne aux entreprises et l'abandon des États de toute capacité à protéger l'intérêt général et même la santé des citoyens. Et face à notre opposition, et je dis bien elle est collective à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement, on voit que monte une petite musique sur des accords nouvelle génération, des adaptations avec des clauses vertueuses qu'on rajouterait à ces accords, comme s'ils allaient changer la logique qui reste profondément la même. Et on voit bien d'ailleurs en pratique qu'il n'y a aucun traité qui a été suspendu par l'Union européenne pour violation des droits de l'homme, même quand elles ont été avérées, comme en Colombie. Et tous ces mots-là sont absolument vides et incomparables au délitement social et environnemental qui est colossal et qui va de pair avec cette mondialisation libérale et les traités de libre-échange. Et l'étude dont il sera question aujourd'hui et dont on aura le plaisir de discuter avec Larissa Mies-Bombardi qui a réalisé cette étude et que je remercie vivement d'avoir travaillé avec notre groupe. Cette étude que je vous encourage toutes et toutes à aller voir, elle illustre un pan de cette histoire à travers l'accord de libre-échange avec le Mercosur et qui est assez symptomatique, je dirais, de la logique qui prédomine dans les accords de libre-échange, mais qui est particulièrement caricaturale s'agissant de cet accord en particulier, et qui démontre que l'exportation massive des pesticides et leurs effets sur la santé qu'elle a eu sur les agriculteurs sud-américains est aussi liée à une histoire néocoloniale d'accaparement et d'exploitation des terres
décor de la planète et qui démontre que ces accords de libre-échange sont en réalité un symptôme d'un problème plus large et de cette histoire néocoloniale que manifestement l'Union européenne poursuit encore aujourd'hui avec ses accords de libre-échange. Et ce d'autant plus qu'on voit que l'Union européenne, elle cherche un nouveau terrain pour son agriculture productiviste. On a voté il y a un an maintenant à peu près la nouvelle politique agricole commune qui est somme toute très similaire à la précédente, où globalement on enferme notre agriculture dans un modèle qui est productiviste, fondé sur l'utilisation de pesticides et la prime aux exploitations démesurées. Mais aujourd'hui, ce sont les pays du Sud qui se prêtent le mieux encore à ce modèle destructeur pour l'environnement et la santé. Et pour la Commission européenne et ses prédateurs agroalimentaires et agrochimiques, le Mercosur, il représente des terrains exploitables immenses, une main-d'œuvre corvéable et une réglementation minimale des pesticides. Et donc, il y a une forme d'externalisation de notre modèle agriculture productiviste extrêmement nocif pour l'environnement et qui, par ailleurs, fait mourir notre agriculture de cette concurrence déloyale. Et dans ce contexte-là, on voit aussi la pression, et c'est un mot important à dire, de l'industrie chimique qui joue tout son rôle, en particulier l'industrie chimique européenne, qui exerce un lobby sur les institutions européennes afin d'accélérer et de sceller cet accord Mercosur. Une industrie chimique qui, pour le coup, se porte bien et qui exporte déjà plus de 6 milliards d'euros de produits par an vers le Mercosur et qui serait clairement la première bénéficiaire de cet accord avec 90% de ces produits qui seraient détaxés. Donc, c'est un accord au service d'une industrie agrochimique qui est déjà extrêmement profiteuse. Et alors même que l'Union européenne sait très bien à quel point, évidemment, ces produits sont nocifs, qu'elle sait très bien qu'une partie de ces produits, d'ailleurs, sont interdits dans l'Union européenne, mais autant fermer les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne, et qui sait très bien que, par exemple, au Brésil, il y a eu 56 000 cas d'empoisonnement aux pesticides qui ont été recensés depuis 10 ans. Ça profite à ces industries agrochimiques et puis ça profite évidemment à Bolsonaro de l'autre côté de l'Atlantique qui, lui, continue son entreprise de déforestation, de destruction de l'environnement avec l'autorisation de nouveaux pesticides, plus de 470 depuis 2019, et la dévastation de territoires autochtones par le feu, avec ce qui fait qu'aujourd'hui, la forêt en réalité amazonienne est désormais émettrice nette de CO2 alors que c'était un puits et une réserve considérable. Pour toutes ces raisons, le traité sur le Mercosur est clairement une catastrophe qui est annoncée. Et autant se dire les choses très claires dans cette introduction, un protocole additionnel à l'accord ne changera pas la trajectoire qui l'ouvre, qui est vers une catastrophe sociale et environnementale. Et c'est pour ça que nous avons voulu organiser ce séminaire aujourd'hui. C'est pour ça que nous continuerons à nous opposer de toutes nos forces au Parlement européen à cet accord et à l'histoire qu'il y a derrière cet accord. Et c'est pour ça aussi que nous continuerons cette mobilisation, cette résistance face à la marchandisation du monde, de la nature, de la santé et des travailleurs. Et donc, je remercie à vous toutes et vous tous aujourd'hui de prendre part à ce séminaire, en particulier à Larissa qui a réalisé cette étude, et puis à tous ceux qui vont participer à la discussion. Et puis, je laisse la parole à mon collègue Helmut Scholz, qui siège dans la commission des affaires commerciales et qui pourra donner la main ensuite à Larissa pour introduire son étude. Et merci encore à vous de participer à ce séminaire. Thank you, Manon, and also a welcome from the whole inter-team of the conference group of the left in the European Parliament. We are meeting not for the first time, in particular not with Larissa, because just 2 years ago, we had a different and also specific event dedicated to the EU-MERCOSUR agreement. So we are continuing in a certain way the work we have organized all the time when we had to deal with this agreement. Manon just explained already the principal approach on that issue, but it's for me a big pleasure to have today the opportunity to address and to
welcome Professor Larissa Mitz-Bompardi from the Sao Paulo University, who has committed the study on behalf of our group. You know her probably, at least a lot of you, seeing some familiar faces in this webinar. She has prepared an excellent academic work, and the result is covering up one of the scandals that described with a very concrete example how greed for profit for a few can lead to suffering and exploitation of the many. And that, I think, should be put into the core of our today's event. The trade in very poisonous pesticides from Europe to the Mercosur countries, and in particular Brazil, is a fact, and it is scandalous. And it is scandalous because these substances are banned here in all the European Union and the member states of the European Union. They are banned because they are dangerous, poisonous. They are dangerous for the workers who apply them on the field, and they are dangerous also for those who eat later the residues for lunch. And probably also they are coming in through the water into the oceans. So what is seemingly far away from us here in the European Union, they are coming through the rivers into the Atlantic Ocean or in the Pacific, and they are coming also then to the coast of the EU member states. So I would ask and raise the question, can the European Commission explain to us, to me, why the export of this poison is not banned as well? We have to halt this trade immediately. Instead, the European Union and the Mercosur countries' governments wish to erect a free trade agreement that would make the trade in poison even easier. The EU-MERCOSUR deal would accelerate and expand the hazardous circle of poison. In this circle, European companies ship the poison across the Atlantic, where it is used in deforestation and in soy production. We impose the soy to feed, for instance, pig in gigantic stables with tens of thousands of animals. To keep distances short, these stables are built not far from the harbors. For instance, also here in Belgium, in the Netherlands, in Germany, and somewhere else. The masses of urine from these pig factories is an environmental threat in itself. The residues of pesticides found even in emptied soy containers are enough to make their way through the pork meat on tables in the European Union or even in China. And about this fact, we have discussed 2 years ago. The meat is so cheap that investments in organic pig farming have become dangerous. The agri-industrial production circle established by a few companies and landowners is preventing sustainable farming. It is contradicting the EU's farm-to-fork strategy, the adaptation of the common agriculture policy to the challenges of the climate change and environmental protection, which is on the flags, on the banner of the policies of the European Union. It is contradicting the EU's farming strategy and the greening of economies and societies on both sides of the Atlantic. And that I want to stress. We have to take care about also how to green the agriculture policies, for example, in the Mercosur countries. But for some population groups, the effects are even worse. Indigenous peoples are losing their livelihood and they are threatened by extinctions. Smallholder farmers are losing their strip of land and find themselves economically forced to seek work on a large plantations. They are so exploitable when they struggle for survival of the families that more and more people have to accept to without payment just for food and shelter for the families. Modern slavery. Still, many families lose their fathers or mothers when they suffer illnesses from being in contact with the poison at work without protective gear. Professor Bompardi has thoroughly analyzed this commercial relation. She has identified what she calls a molecular colonialism.
we will have all an idea what she means by that. But before I give you the floor, I also want to say, we are not the only one who are dedicating the work to some of these aspects. So there are a lot of studies committed by other structures, organizations, and think tanks. And I want to say we have to collect all these findings out to make a more political pressure to say that is not ours. But now, Professor Bombardi, I want to give you the floor to present your study to us. And then I want to invite all the other distinguished experts, guests we have invited to our today's webinar, and to have the chance to discuss the one or the other aspect of the study and maybe also of problems around that. So please, Professor Ms. Bombardi, the floor is yours. Muito obrigada, Helmut. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, eu começo agradecendo ao grupo The Left pelo apoio, pelo suporte para o desenvolvimento dessa pesquisa, especialmente na pessoa do Paul Emile Dupré. Agradeço também os cartógrafos que organizaram esses mapas gráficos e infográficos, uma equipe muito séria, muito dedicada. E os nomes dessas pessoas são Pablo Nepomuceno, Eduardo Dutenkeffer, Valdeir Cavalcante e o Paulo Moraes. Então, eu sou muito grata a eles, eles fizeram, eu penso, um trabalho primoroso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, de modo que vocês possam ver as imagens que a gente vai... que estão presentes nesse estudo e que eu acho que dizem, as imagens dizem mais do que 1000 palavras. Bem, o título desse estudo, ele ficou com esse nome, Geografia das Assimetrias, colonialismo comerciais entre Mercosul e União Europeia. Esse mapa que vocês têm aqui na capa, ele é autoexplicativo, eu diria, mas a gente vai falar sobre ele já já. Eu vou dividir minha apresentação em 3 partes. Na primeira delas, eu vou falar sobre o que eu estou entendendo como geografia da assimetria, e depois eu vou falar do colonialismo molecular e, finalmente, do círculo de envenenamento. Geografia da assimetria traz uma interpretação de que essa sociedade, a maneira como a sociedade está organizada hoje, ela é em si assimétrica, ela se reproduz por meio dessa assimetria. Não há compatibilidade entre os blocos. Eu vi no chat, alguém colocou os acordos vampiros, acho que pode ser uma imagem interessante. Há uma desigualdade que se perpetua pela desigualdade. Então, o que a gente tem é um histórico, né? Se formos pensar no Mercosul e na União Europeia, é um histórico de desigualdade, que começa com o próprio processo colonial e que se perpetua hoje. No estudo, vocês vão poder ter acesso, eu inicio com a epígrafe do escritor Eduardo Galeano, com um trecho da obra Veias Abertas da América Latina, em que ele diz que a América Latina se especializou em perder. Ele usa essa expressão, ele diz: a América Latina parece estar escolhendo a tragédia como destino. E, por meio dos mapas gráficos, infográficos que eu vou mostrar para vocês, me parece que o acordo visa a perpetuar, se o acordo for assinado como ele está sendo proposto, ele vai perpetuar a tragédia vivida na América Latina. Então, geografia das assimetrias é uma busca de entender como é que essa relação se estabelece assimetricamente e quais são os desdobramentos dessa assimetria. Aqui a gente tem um primeiro mapa com as representações, com a representação das trocas comerciais, dos valores entre os 2 blocos, das trocas entre o que a Europa exporta para o Mercosul e o que o Mercosul exporta para a Europa.
Há um certo aparente equilíbrio em termos monetários entre esses dois blocos. Se a gente for olhar para outras fontes, a gente vai ver que a Europa exporta mais, em termos monetários, para o Mercosul do que o Mercosul para a União Europeia, mas os valores não são tão diferentes. Então, ao olhar, por exemplo, esse mapa, poderíamos ter a impressão de que há um certo equilíbrio nessas trocas. Mas o equilíbrio monetário, ele escamoteia, ele esconde um enorme desequilíbrio, uma enorme diferença nessas trocas. E essas diferenças, elas vão desde os produtos que cada bloco exporta para o outro, até o conteúdo ambiental e social que tem por trás dessas produções, como eu vou procurar mostrar para vocês. Então, rapidamente, nesse quadro, a gente tem os 12 principais, do nosso lado esquerdo, os 12 principais produtos exportados pelo Mercosul para a União Europeia, e do lado direito, os 12 principais produtos exportados pela União Europeia para o Mercosul. E fica muito claro, eu deixei em destaque os 3 primeiros de cada um, essa desigualdade. Então, o que principalmente o Mercosul exporta para a União Europeia são produtos de origem agropecuária e minerais. E o que a União Europeia exporta para o Mercosul são produtos com alta tecnologia, alto valor agregado, desde maquinários, veículos, incluindo produtos da indústria farmacêutica e outros produtos químicos, dentre os quais a gente inclui os pesticidas. Então, esse aparente equilíbrio monetário, ele esconde uma profunda desigualdade que, num primeiro plano, né, como a gente vê nesse quadro, tem uma desigualdade dos valores agregados nesses produtos. Então, o Mercosul, a América Latina, continua exportando suas riquezas naturais, ou produtos com baixíssimo valor agregado, ao passo que a União Europeia exporta para o Mercosul produtos com altíssima tecnologia. Dentre os quais, de novo, destaco os pesticidas. Então, se a gente olha esse mapa, que é uma anamorfose, com os principais exportadores de pesticidas no mundo, a gente vai ver que a Europa fica super dilatada. A Europa, por meio de suas empresas, responde por mais de 30% do valor de pesticidas vendidos no mundo. Então, esse termo assimétrico, ele fica absolutamente claro quando a gente vê esse mapa mundi distorcido proporcionalmente, ou seja, os países aqui estão assumindo um tamanho correspondente ao valor que eles vendem de pesticidas. Então, fica absolutamente clara essa diferença norte-sul, essa assimetria norte-sul e o lugar central que a Europa toma como grande exportadora de pesticidas. Essas são as principais empresas que comercializam agrotóxicos no mundo. Deixei em destaque as 2 maiores da Europa, a Bayer e Basf, que juntas respondem por praticamente 30% das vendas mundiais de pesticidas. E aqui a gente tem um mapa com as exportações totais de pesticidas da Europa para o Mercosul. Então, vejam que em 2018 foram mais de 50 milhões de quilos de pesticidas, de agrotóxicos, vendidos pela União Europeia para os países do Mercosul, dos quais 6 milhões de quilos são produtos proibidos ou jamais autorizados na União Europeia. Então, mais de 10% do volume comercializado de agrotóxicos, de pesticidas, pela União Europeia para o Mercosul são produtos proibidos no próprio território da União Europeia. Isso é algo que eu considero inaceitável. Por que é inaceitável? Porque não é possível que a população dos outros países seja considerada uma população de segunda categoria. É isso que tem acontecido, como se fôssemos sub-humanos, como se o ingrediente corpóreo de um cidadão, de uma cidadã no Mercosul, na América Latina, fosse constituído de outra substância que pudesse tolerar substâncias que são proibidas no território europeu. Então, esse duplo padrão adotado pela União Europeia, ele é escandaloso, ele é indecente. E o resultado disso é o que a gente poderia chamar de um colonialismo molecular. Esse termo não é meu, eu tomei de empréstimo esse tema, mas eu penso que ele expressa muito bem esse momento que a gente está vivendo.
Então, se ao longo do processo colonial histórico da América Latina, da Constituição da América Latina, nós sofremos ao longo dos séculos uma violência física, um deslocamento físico dos povos, o que a gente tem hoje é também uma forma de violência química. Então, por isso, o colonialismo molecular. Se nós estamos diante de exportação de produtos que são proibidos no próprio território da União Europeia e que chegam no Mercosul, nós estamos diante de uma forma de colonialismo molecular, porque os nossos corpos no Mercosul estão expostos a substâncias que os corpos na União Europeia não estarão, ou não de forma direta. Como é que isso se configura, né? Por que colonialismo molecular? O Brasil, por exemplo, é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, e essa vem desse lugar, essa inserção dos países do Mercosul na economia mundial, e essa relação bilateral com os países da União Europeia, ela implica um conteúdo territorial, um conteúdo ambiental. Então, vejam, aqui a gente tem uma representação da área cultivada com soja nos países do Mercosul, da soma da área cultivada com soja nos países do Mercosul e a sua comparação com territórios inteiros da União Europeia. Então, nós temos praticamente 2 Itálias só em soja no Mercosul, uma Alemanha e meia em soja no Mercosul, ou uma França inteira em soja no Mercosul. E é importante que a gente tenha noção da gravidade disso. A gente está falando de mais de 90% dessa soja transgênica. Imaginem vocês o que significa uma França inteira em soja transgênica. Então, quando o Eduardo Galeano usou aquela expressão, a tragédia como caminho histórico, é disso que a gente está falando. Imaginemos nós o que significa uma área equivalente ao território da França só em soja transgênica. É disso que a gente está falando. Que impactos isso traz? Tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da saúde humana. E aqui nós temos uma representação da área cultivada com soja no Brasil, e em verde, em destaque essa área achurada em verde, representa a Amazônia Legal brasileira. Então, o impacto ambiental aqui ele está absolutamente claro. A gente tem a Amazônia Legal sofrendo com o avanço da soja, parte significativa dessa soja tem como destino o mercado da União Europeia. E aqui a gente tem representado nesse mapa a criação de gado no Brasil, que nos últimos anos também tem avançado para a região amazônica. Ressalto de novo esse trecho achurado em verde, se trata da Amazônia Legal. Então, a gente tem um severo impacto na Amazônia brasileira em função desse padrão de agricultura que responde a esse comércio, a essa relação comercial, que não traz benefícios nem para o Brasil e nem tampouco para os produtores na União Europeia, e nem para os consumidores, como eu vou procurar mostrar. E esse processo, esse avanço, seja da soja, seja do gado na Amazônia, tem sido responsável pelo aumento do desmatamento. Aqui a gente tem em destaque os municípios em que mais houve desmatamento na Amazônia brasileira, entre os anos de 2006 e de 2017, e não por acaso há uma correlação espacial entre os municípios em que também houve um maior aumento de uso de pesticidas. Vejam isso na Amazônia Legal brasileira. E, se nós somarmos essas áreas, a gente encontra isso, que está representado nesse mapa. Nesse mapa, a gente tem uma sobreposição das informações entre os municípios em que mais houve desmatamento e aqueles em que mais houve aumento do consumo de pesticidas. Então, há, portanto, um arco de desmatamento, que não é apenas desmatamento, mas é também contaminação ambiental, em função do uso dessas substâncias também na Amazônia brasileira, e todos nós sabemos, não preciso insistir nisso, mas todos nós sabemos o que significa a Amazônia brasileira em termos climáticos, mundialmente falando. Colonialismo molecular fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, os limites de resíduos permitidos para algumas substâncias nos países do Mercosul e a comparação desses limites dessas mesmas substâncias permitidas na União Europeia. Aqui, por exemplo, eu tenho um fungicida chamado clorotalonil,
Na Argentina, é autorizado um resíduo dessa substância 20 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. No Brasil, 50 vezes maior. No Paraguai e no Uruguai, um resíduo dessa substância 100 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Então, há uma complacência dos governos do Mercosul, dos países que compõem o Mercosul, com relação à entrada dessas substâncias, mas também com relação à quantidade de resíduos que são autorizados dessas substâncias nesses países. Esse fungicida, especificamente, ele tem graves efeitos à saúde humana, sejam eles agudos, sejam eles crônicos, e também traz um impacto ambiental severo. Nesse caso, era o exemplo do resíduo dessa substância na soja. Aqui eu trago, por exemplo, o resíduo do carbaryl, que é um inseticida. Tanto no Brasil quanto na Argentina, nós autorizamos o resíduo dessa substância, por exemplo, na maçã, 200 vezes superior ao limite dessa substância autorizado na União Europeia. Isso causa, a gente tem o que eu chamaria de uma exposição crônica da população dos países do Mercosul a essas substâncias. Aqui um exemplo de um outro fungicida, um resíduo dessa substância, hipridione, 400 vezes superior no Brasil do que aquele autorizado na União Europeia. Nesse caso, um resíduo do clorotalonil, um fungicida, na Argentina, 1000 vezes superior do que o autorizado na União Europeia. Então, falar em colonialismo molecular é falar no quanto esses países que compõem o Mercosul autorizam resíduos dessas substâncias, que às vezes são o dobro, às vezes são dezenas de vezes superiores, e a gente chega até a casa dos milhares. É o caso do glifosato. No Brasil, nós autorizamos o glifosato, que é um herbicida considerado potencialmente cancerígeno para seres humanos desde 2015 pela Organização Mundial da Saúde. Permitimos um resíduo 5.000 vezes superior dessa substância na nossa água potável do que o resíduo permitido na União Europeia. Então, não há dúvidas de que isso traz um impacto enorme na saúde humana. Aqui a gente tem uma representação gráfica das pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Paraguai. Em 2016 foram 1.330 pessoas. No Uruguai, nestes anos, em destaque, 766 pessoas. Na Argentina, em 2019, 171 pessoas. No Brasil, país para o qual a gente tem os dados públicos e que respondem a uma metodologia do Sistema Único de Saúde brasileiro, então a gente consegue mapear com maior rigor. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, mais de 56.000 pessoas intoxicadas com agrotóxicos de uso agrícola, das quais mais de 1.800 pessoas morreram. Então, a cada 2 dias, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico no Brasil. Se nós olharmos para qual etnia mais atingida, não há dúvida de que são os indígenas. Então, a gente também tem um impacto sobre a população indígena em função do uso disseminado que é feito dessas substâncias no Brasil. E nós temos também, infelizmente, uma grande parcela dessa população intoxicada são crianças, inclusive bebês. Mais de 540 bebês foram intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola nos últimos anos no Brasil, uma média de 50 bebês por ano. São bebês de 0 a 12 meses, que nem se locomovem sozinhos. Então, imaginem vocês o grau de vulnerabilidade da população como um todo e, de alguma maneira, o infanticídio em curso quando a gente lida com esse número de bebês e crianças intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola no Brasil e também nos outros países que compõem o Mercosul. A gente tem no Brasil uma subnotificação muito grande desses casos. Para cada caso notificado, 50 casos não são notificados, então é possível que nos últimos anos nós tenhamos tido 27.000 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil. Estes são os agrotóxicos, a lista de substâncias autorizadas no governo Bolsonaro nos últimos 2 anos no Brasil. Algumas delas já eram autorizadas no Brasil, outras foi a primeira vez
em que o foram, todas essas substâncias nesse quadro são proibidas na União Europeia, ou porque tem um efeito agudo, ou porque tem efeito crônico, ou porque tem um efeito ambiental grave, ou porque tem esses 3 efeitos ao mesmo tempo: efeito agudo, crônico para a saúde humana e também um efeito nefasto para o meio ambiente. Então, o Brasil, nesses 2 últimos anos, ele atingiu recordes de aprovação de agrotóxicos, algo que nós nunca havíamos visto na nossa história. Bem, finalmente chegando na última parte da exposição, sobre o círculo de envenenamento, aqui nós temos a representação das exportações do Mercosul para a União Europeia de produtos agrícolas ou de origem agrícola. É um comércio enorme, envolveu mais de 21 bilhões de euros. Nós temos, por exemplo, aqui a representação das exportações de soja do Uruguai para a União Europeia, e no canto inferior direito, todos os agrotóxicos proibidos na União Europeia e autorizados nesse cultivo no Uruguai. A mesma coisa, a exportação de carne do Paraguai, os agrotóxicos que são autorizados seja para a soja, seja para o milho, no Paraguai, as exportações da soja para a União Europeia, de soja do Paraguai. Eu peguei alguns exemplos, tem muitos outros, vocês vão poder ver quando consultarem o material. Aqui, farelo de soja exportado pela Argentina para a União Europeia, dezenas de agrotóxicos proibidos na União Europeia e autorizados na soja na Argentina. Então, esse círculo de envenenamento diz respeito à quantidade de agrotóxicos que pode chegar aos consumidores na União Europeia, sendo provenientes dos países do Mercosul. E aqui as exportações brasileiras de milho, também com uma lista de substâncias proibidas na União Europeia e autorizadas no Brasil. E aqui suco de frutas, a maior parte desse suco de frutas exportado pelo Brasil para a União Europeia é suco de laranja. Também tem uma enormidade de substâncias proibidas na União Europeia que são autorizadas no cultivo no Brasil e que podem voltar, potencialmente voltam para o mercado europeu nesses produtos que são exportados pelo Mercosul para a União Europeia. E, finalmente, esse é o último mapa que eu gostaria de mostrar, uma constatação de que esse círculo de envenenamento ele realmente acontece. São dados da Comissão Europeia, da Autoridade de Segurança Alimentar da União Europeia. Então, a gente tem aqui as exportações da Argentina e do Brasil para a União Europeia e os alimentos nos quais foram encontrados resíduos de agrotóxicos no mercado europeu. Então, vejam, aqui a gente tem um mapa que mostra as exportações do Mercosul para a União Europeia de produtos em que foram encontrados resíduos ou de produtos proibidos na própria União Europeia ou de quantidade de resíduos acima daquilo que é permitido na União Europeia. Vocês podem ver que alguns desses produtos têm efeitos agudos, outros têm efeitos crônicos e outros têm efeitos no meio ambiente. Então, com esse mapa eu encerro a minha apresentação e gostaria de dizer para vocês que esse acordo ele aprofunda ainda mais as assimetrias que existem entre estes 2 blocos. Da maneira como ele está proposto, ele aprofunda e eterniza essas assimetrias, essa tragédia vivida pelos países do Mercosul e também perpetua o risco dos cidadãos na União Europeia se contaminarem com substâncias que foram desenvolvidas no seu próprio território e depois voltam potencialmente nos produtos que são importados. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigadíssima pelo convite, pelo apoio do grupo The Left, em especial na pessoa do Poemi. So thank you, Larissa. Very appreciated, and I have to confess that are dramatic, impressive, negatively impressive facts and figures you have presented to us. And I want to thank you for the study. I can mention that we have the study uploaded on the webpage of the Left group in the European Parliament.
So you have all the chance to read it carefully once more, again and again, and to talk to other people about the study. And there is also an annex today uploaded with much more and many more graphics and explanations what we are talking about concerning to this issue. Not wasting time, because time is limited, as you always know. In these webinars, I want immediately give the floor to Dr. Peter Klausing. He is from the Pesticide Action Network in Germany. He's also a specialist in this field, and I want to give you for 7 minutes the floor. And please continue to write your questions into the chat or in the question and answer pillar in the Zoom. You know that probably. So after then all the presentations, we come to discussion and to answer the one or the other aspect. They had already some questions to you, Larissa. So Peter, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me well? Yes. And can I share the screen? I'll check. I'm not sure whether, yes, it seems. So I want to use the 7 minutes I have to underscore and at the same time extend a little bit what Larissa has been so impressively demonstrating. And extending means that this problem, of course, does not only occur in the MERCOSUR area, but in the global south in general. So, and I want to briefly present some results of 2 recent studies where I have been involved in. The first one is this global distribution of acute unintentional pesticide poisonings, the first global study after 30 years. And just to underscore, to show that this is heavy stuff, I want to point out that we screened a team of 4 authors. We reviewed 1,600 papers by their abstracts, selected 825 for a full text assessment, and finally came out with 157 articles which were suitable for data extraction covering 141 countries, together with some data from the WHO database on cause of death. Just to point out, our estimate based on studies conducted between 2006 and 2019 concludes that annually there is at least 1 event of acute unintentional poisoning in 385 million people, associated with 11,000 fatalities. And these numbers, or the number of annually poisoned people, corresponds to 44% of the global farmer population. I should emphasize that an estimated 99% of all acute pesticide poisonings occur in the global south. And as it is easy to imagine, the absolute majority of the affected people are farmers. What I particularly would like to point out is that this huge number of acute poisoning is also an expression of an unnoticed permanent exposure at the lower level. And this permanent unnoticed exposure is associated with a high risk for long-term effects. And in the other study, which actually used Brazil, South Africa, and Mexico as pilot or as countries for examples, and we looked specifically for the pesticides of the Bayer Corporation and BASF. Concerning long-term effects, we identified 4 pesticide active ingredients by BASF, the blue ones here, and 4 pesticides by Bayer, which are actually prohibited in the European Union, which have long-term effects like being carcinogenic,
like affecting the unborn life or being mutagenic. And for this reason, they have been prohibited in the European Union, but they are traded to MERCOSUR as well as to other countries of the Global South. And another, and actually within these 7 minutes, the last example is a look at so-called class 1A, 1B pesticides according to WHO criteria, which is high acute toxicity with possible lethal effects. I mentioned these 11,000 victims annually estimated in the Global South who die from pesticide intoxication, unintended pesticide intoxication. And when we look at the legacy of Bayer and BASF, there were 22 pesticides of Bayer and 3 of BASF, which have been brought onto the market, which what we actually originally called, later came out of Pandora's box because they are now synthesized, produced, and marketed by other chemical companies. And I want to highlight 2 more things. One is, I think it has been mentioned in the introduction about empty words of the European Union politics concerning human rights and trade. And I can add empty promises, particularly by the Bayer company, who committed in writing that they will take out all WHO 1A, 1B pesticides by 2014. And our research could show that in 2020, still 2 of them are on the market by Bayer. And the other big question is what I call hidden deals, because phenamifos never surfaced in the European Union as a product which was exported by Bayer, but based on the surprisingly transparent pesticide trade in Brazil, which is an exception, because there you can see on the pesticide product labels where the active ingredient comes from. We could prove that Bayer is synthesizing phenamifos, exporting it to another chemical company, AVMAC, to Brazil, and this company is selling it as Nemarcur. So there is a hidden and an open breaking of the promises. And my conclusion is that the only solution to this problem is a global ban of highly hazardous pesticides. And I would like to strongly emphasize that this needs to be preceded by national and regional bans, because then the European and the German government would be much more committed to such a global ban than if it would be on the high level, never-ending global discussion without any concrete steps at the regional and national level. Thank you. Thank you, Peter. Frankly speaking, I can only but agree to your conclusions. That's just short put on the last graphics. But later on, we come to the discussion overall, and I want to give the floor to the member of the Parliament of Brazil, and he is also the president of the Environmentalist Front in Brazil, Mr. Nilton Tuato, and the floor is yours, Nilton. Boa tarde, boa noite para vocês aí, a todas e todos. Quero aqui saudar o The Left nos nomes do Manon, do Helmut e também o Paul Dupré. Quero primeiro fazer uma deferência e um agradecimento, não só enquanto parlamentar, mas também enquanto cidadão brasileiro, ao trabalho sério, profundo, que a Larissa Bombardi já vem fazendo há um bom tempo, produzindo conhecimento, sistematizando conhecimento
em defesa da vida. E preciso dizer para vocês que a própria campanha dos movimentos populares, as entidades ambientalistas, movimentos populares do campo, da floresta, aqui no Brasil, enfim, das instituições sérias que defendem a vida, teve o seu trabalho, a sua luta contra os agrotóxicos qualificada com os trabalhos que a Larissa vem desenvolvendo nos últimos anos. E também expressar minha solidariedade, porque ela está fora do Brasil neste momento, justamente pelo trabalho sério que vem desenvolvendo. Mas eu queria colocar alguns aspectos aqui. Primeiro, em relação ao acordo comercial que está sendo discutido entre o Mercosul e a União Europeia. Há um outro aspecto que tem tudo a ver com essa simetria histórica, né, desigual, né, que a Larissa coloca nesse trabalho. Para vocês terem uma ideia, os países do Mercosul abrem a possibilidade das compras governamentais para produtos e serviços, né, abre o orçamento para os interesses dos países ou das corporações europeias, tá? Então, isso mostra claramente, entendeu, que você diminui a capacidade do Estado, do poder público, determinar as suas políticas e incentivar estratégias de desenvolvimento de setores econômicos interesses que possam, entendeu, ser interessante para esses países. O outro aspecto, né, que acho que é muito bem colocado aqui, que não há nada em debate nesse acordo que coloca aquilo que este acordo comercial vai induzir mais do ponto de vista de infringir direitos humanos, direitos coletivos, direitos de povos, tá? Então, a assinatura deste acordo vai provocar mais violência no campo, mais matança de indígenas, ambientalistas, quilombolas, extrativistas, vai provocar mais desmatamento, mais queimadas, tá? O outro aspecto que é importante colocar nesse debate é que esta política, e eu acho que o estudo da Larissa demonstra claramente, ela não interessa por aquilo que provoca o uso dos agroquímicos, dos agrotóxicos em especial, provoca contaminação, provoca gastos públicos para o Estado, os países europeus, e gastos públicos também para os países do Mercosul, com aquilo que a gente gasta, né, para poder curar as doenças causadas pelo veneno que vem no alimento produzido nesse modelo de agricultura. Também é preciso salientar, só para vocês terem uma ideia, no orçamento do Brasil, esse ano, está alocado 20 bilhões de reais só no âmbito federal, para subsidiar, né, o uso de agrotóxico, especificamente de agrotóxico no modelo de agricultura. Então, é um modelo de agricultura que leva doença para as pessoas, gera gasto público, contamina os mananciais, mata animais, mata a biodiversidade. Então, não é de interesse nem da população da Europa e nem da população do Mercosul, em especial aqui no Brasil. O outro aspecto que nós precisamos também salientar aqui, que nós vivemos uma conjuntura onde nós temos o governo Bolsonaro, que é um governo que eu classifico aqui, um governo genocida, um governo da morte. Eu acho que todos vocês vêm acompanhando a forma, né, de uma política propositiva, né, em direção à morte, da forma como ele vem tratando a pandemia do coronavírus. Mas também é importante que saibam que a principal base de apoio do governo Bolsonaro no Congresso Nacional são aqueles que estão propondo, tá, a flexibilização, por exemplo, da legislação para introduzir mais ainda este modelo de agricultura de uso intensivo de agroquímicos, de agrotóxicos. E é importante dizer aqui para vocês que as corporações, em especial, né,
financiadas, as corporações aqui, as instituições aqui, financiadas pelas empresas que produzem os agrotóxicos, em especial aí da Europa também, não só, tá? Elas, inclusive, fazem o lobby, financiam as campanhas dos parlamentares, deputados e senadores, e hoje compõem a principal base de apoio dentro do parlamento para o governo Bolsonaro. Agora mesmo, hoje mesmo, está na pauta para votar, entendeu? O projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, abrindo a possibilidade de você, por exemplo, levar a monocultura da soja, do milho, entendeu? Para terras indígenas, para territórios quilombolas. Tá? Só para dar um exemplo aqui do que isso significa. Então, esse modelo de agricultura, que perde a população da Europa, que perde a população da América Latina, tá? Que só ganha com isso as corporações que produzem, comercializam os agrotóxicos, tá? Nós precisamos enfrentar de forma articulada, tanto vocês aí na Europa, como nós aqui no Brasil. Então, um outro projeto que também está na pauta, tá? No Senado, para ser votado, é aquele que vai legalizar terras públicas roubadas por parte, né, de setores do agronegócio aqui no Brasil, tá? Que atende a interesses também dessas grandes corporações que ganham dinheiro com esse modelo de agricultura. Quero aqui só terminar. Nós não temos aqui no Brasil nenhuma política, por exemplo, de incentivos à produção agrícola, à produção de alimentos na perspectiva da agroecologia, tá? Porque temos muito incentivo fiscal, tanto no âmbito federal como nos estados membros, né, da federação, tá? Incentivos extraordinários para esse modelo da agricultura. Então, o enfrentamento que nós precisamos fazer, tá, em especial, né, nesse debate, inclusive, do Acordo Comercial União Europeia e Mercosul, é enfrentar, né, o modelo de relacionamento desigual e histórico que foi alocado para a América Latina, tá? Como fornecedor de matéria-prima barata, entendeu? Para a qualidade de vida da população europeia. Mas quem que ganha com isso? Somente as grandes corporações. Este modelo histórico que se reproduz, né, muito bem colocado aqui no trabalho apresentado pela professora Larissa. E a outra é o próprio modelo de agricultura que nós temos no mundo todo, que nós precisamos enfrentar, porque quem ganha com isso também somente as corporações e perde a população de todos os lugares no mundo, né? Principalmente nesse enfrentamento do debate, dos limites que estão colocados para a vida, principalmente relacionado ao debate das mudanças climáticas, porque este modelo de agricultura não contribui em nada por aquilo que nós precisamos fazer de forma articulada para defender a vida. No mais, Larissa, muito feliz de estar aqui com vocês, né? E parabéns pelo trabalho e tão fundamental para os desafios que nós temos enquanto cidadãos do mundo, né, de enfrentar os grandes problemas que nós temos em defesa da vida no planeta. Obrigado. Thank you, Nilto, and I think it is really impressive and very important that a parliamentarian from Brazil has taken the floor and has described what are the challenges for all the social and the political life. So I want to welcome another distinguished speaker in our round. It is Dr. Arnaud Apotheker, General Delegate of Justice Pesticides. And maybe you can introduce yourself in a certain way and to explain why you have accepted to be with us in our panel. And so I don't waste time anymore for that. Thank you very much. Ok, merci beaucoup d'abord au groupe Die Linke, The Left, de m'avoir invité à cette présentation. En fait, on m'avait plutôt demandé de réagir au travail scientifique et au travail de géographe de Larissa, plus que de faire une présentation sur les pesticides. Mais effectivement, étant délégué général d'une toute petite association qui s'appelle Justice Pesticides, je vais simplement en dire un mot. Notre association recueille
tous les procès, toutes les affaires judiciaires qui concernent les pesticides dans le monde entier. Et en fait, c'est en ayant vu le travail de Larissa qu'elle a présenté il y a 2 ans à un colloque à Berlin que notre association lui a demandé d'être également administratrice de justice pesticides, puisque nous voulons des témoins, des spécialistes des pesticides du monde entier. Et donc, je voulais d'abord remercier Larissa de son travail, de façon générale, parce que c'est un travail hyper intéressant et très utile, et j'y reviendrai. Et puis, la remercier aussi d'aider Justice Pesticides en étant dans son conseil d'administration. Alors, ma réaction très, très générale au travail de Larissa, c'est tout d'abord de l'admiration pour ce travail, et aussi, je trouve que l'un des intérêts majeurs, et beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est grâce à son travail de cartographie, on peut visualiser véritablement l'ampleur des phénomènes au Brésil, l'ampleur de l'utilisation des pesticides, la taille des monocultures. Et évidemment, en étant français, j'étais particulièrement sensible au fait que la culture de soja, à 99% transgénique, occupe la surface de la France. Mais si on regarde d'autres cartes qu'a produites Larissa, on peut voir que les cultures de canne à sucre, les cultures de maïs occupent des surfaces considérables qui sont quelque part comparables à la surface de pays européens, on le voit. Et donc, nous réalisons finalement, puisque nous importons une grande partie de ces produits agroalimentaires, d'abord directement et puis aussi sous forme de viande, qu'en réalité, on pourrait s'imaginer, elle l'a dit elle-même, la France couverte de soja, l'Allemagne couverte de maïs, et finalement avoir une Europe quasiment de monoculture, avec une utilisation absolument massive de ces pesticides. Donc je crois que ça, c'est un des aspects particulièrement importants, c'est effectivement de nous permettre de visualiser l'importance de ce travail, l'importance, pardon, de cette utilisation des pesticides. Je crois qu'on peut signaler aussi que c'est un travail extrêmement courageux. Ça a été dit par plusieurs des panélistes, mais son travail touche à des intérêts géopolitiques et économiques qui sont absolument considérables. Le poids aujourd'hui des compagnies multinationales agrochimiques est considérable. Dans un grand nombre de cas, ils ont plus de pouvoir même que les États qui sont censés réglementer leur utilisation. Et on l'a vu au cours de nombreux procès, et c'est une des utilités, effectivement, de développer et de montrer, de faire des procès et de les collecter et de les documenter, c'est qu'on a vu, grâce à ces procès, principalement aux États-Unis, à quel point les compagnies agrochimiques ont pénétré les milieux politiques, les agences de réglementation des pesticides, voire même l'opinion publique, dans des campagnes de publicité absolument massives, et certainement encore plus dans les pays du MERCOSUR, où l'emprise des compagnies agricoles sur les médias est absolument considérable. Un des autres aspects qui me paraît absolument important de cette étude, c'est le lien entre les pesticides et la santé, avec ces cartes absolument dramatiques des intoxications de la population, des enfants, des bébés, qui peuvent atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes lors de ces dernières années. Et ça, c'est aussi, je pense, dans les objectifs que nous avons tous, et en particulier ce que nous faisons à Justice Pesticides, ce sont des éléments qui peuvent être extrêmement utiles pour déclencher des procédures judiciaires. Nous voulons être au service des victimes des pesticides, et je crois que le travail qui montre cette corrélation entre le nombre d'intoxications par les pesticides et leur utilisation est quelque chose qui pourra nous permettre de gagner des procès. Et évidemment, ce n'est pas uniquement une façon judiciaire, ce n'est pas une victoire judiciaire qui nous intéresse, mais c'est grâce à ces procès, c'est obligé à changer la réglementation
que ce soit en Europe ou que ce soit dans les pays du Mercosur, concernant l'utilisation des pesticides. C'est obtenir des réglementations beaucoup plus efficaces et c'est enfin obliger quelque part les investisseurs de ces compagnies agrochimiques à se rendre compte des risques financiers qu'ils ont. On le voit aujourd'hui avec Bayer qui a perdu des millions de dollars et qui continue à en perdre à cause des procès aux États-Unis. Nous espérons que petit à petit, nous arriverons à faire que ceux qui investissent dans ces compagnies, et c'est un petit peu analogue au procès sur le climat, se dégagent de ces compagnies pour en arriver à faire cesser la production. Alors, si on veut faire, effectivement, ça a été fait par Manon et par d'autres intervenants, on se doute bien, et je ne vais pas y revenir, que la signature des accords et la ratification, puisqu'ils ont malheureusement déjà été signés, mais la ratification des accords du Mercosur ne peut que renforcer cet état de néocolonialisme, comme l'a décrit Larissa, avec beaucoup plus encore d'utilisation de pesticides, parce qu'on se retrouve dans un marché où c'est la compétition qui importe. Et en particulier, il nous semble, et ça a été quelque chose pour les plus anciens d'entre nous qui se souviennent peut-être des protestations contre les accords de l'Organisation mondiale du commerce, quoi que l'on pense des accords commerciaux, et évidemment on en pense en général beaucoup de mal à juste titre, quoi qu'il en soit, il est absolument important, et il faut réaliser ça, et je crois que le travail de Larissa nous aide à cela, que l'agriculture, la production alimentaire, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Même s'il y a des accords commerciaux, il faut absolument en retirer l'agriculture, parce que l'agriculture doit être adaptée au contexte local, aux conditions écologiques locales, et qu'on ne peut pas imaginer un marché libre et compétitif au niveau des produits agricoles. Voilà, je crois que le dernier point que je vais mentionner, parce que j'ai déjà trop parlé, c'est qu'effectivement, ce qu'a dit Peter et d'autres, il faut se battre contre les exportations de pesticides qui sont interdits chez nous. D'abord, il faut les interdire partout, ceux qui sont toxiques, évidemment, et pas seulement en Europe, mais qu'en France, une loi a été récemment établie pour interdire les exportations de pesticides interdits en France, que cette loi a été combattue par les compagnies agrochimiques, par Bayer en particulier, mais que le Conseil constitutionnel français a estimé que cette loi était constitutionnellement valide et que cette victoire, nous devons maintenant la transposer en Allemagne en particulier, où une très forte campagne contre les exportations de pesticides menée par PAN Allemagne a lieu en ce moment. Et au niveau de l'Union européenne, il faut forcer la Commission européenne à interdire les exportations de ces pesticides qui non seulement atteignent les pays du Sud, mais de toute façon atteignent l'ensemble de la population mondiale parce que ce sont des produits rémanents qui se disséminent sur l'ensemble de la planète. Ce sont sans doute les produits toxiques les plus répandus, les plus utilisés, au tonnage le plus élevé qu'il y ait sur notre planète, donc il faut absolument les arrêter le plus vite possible. Et merci Larissa. You're muted, sir. So that was technical problem. Thank you, Arnaud, for your contribution. And there would be immediately, of course, the question to you, are you not fed up having dedicated all your life to this work that there is so low movement in changing the situation as it is? So, but that we can discuss probably later on. I want immediately give the floor to Sarah Licke from the Institute Veblen for her presentation and for her insights in the work on these themes. Sarah, the floor is yours. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et puis merci pour l'invitation et merci Madame Bombardier pour un travail limpide et extrêmement étayé
d'exemples et de données riches qui est extrêmement utile pour le travail que nous menons. Nous, à l'Institut Veblen, on vient de publier un rapport sur un sujet très similaire et il m'a été demandé de réagir à votre publication et à votre présentation avec ce prisme-là. Et en effet, j'ai retrouvé beaucoup de parallèles et de résultats concomitants avec l'étude que nous venons de publier il y a quelques semaines. Donc nous, l'Institut Veblen, la Fondation Nicolas Hulot et la Fédération bovine française Interbev. Nous, le point de départ de notre étude est un peu différent. On est parti du constat de la hausse des importations agricoles en Europe ces dernières années, plus 28% en 15 ans. Et donc, avec une hausse d'importation de produits agricoles cultivés avec des pratiques qui sont interdites en Europe, que ce soit des pesticides qui ont été bannis et comme vous l'avez très bien montré, et qui continuent aussi d'être exportés parce qu'ils sont produits en Europe et interdits en Europe et donc exportés dans les pays du Sud, que ce soit aussi au niveau des pratiques d'élevage que nous avons étudiées. Notre rapport est aussi et surtout une proposition pour sortir de ces dysfonctionnements et donc qu'on a pu illustrer aussi, tout comme Madame Bombardier l'a fait. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement le cercle vicieux des pesticides, donc ça a été très bien montré. On va exporter des pesticides qui sont hautement dangereux dans les pays du Sud et ensuite importer des produits agricoles qui ont été cultivés en fait avec ces pesticides interdits. Ça, c'est le premier cercle vicieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Un seul chiffre, je pense, c'est que les membres du lobby CropLife, dont font partie Bayer et BASF, font un tiers de leurs ventes avec des produits qui sont classés extrêmement dangereux. Un tiers de leurs ventes. Donc ce chiffre est extrêmement effrayant. Et donc, c'est aussi une grosse partie du problème. On sait aussi, c'est un problème un peu à part, mais que de grands groupes brésiliens de l'industrie de la viande se fournissent au sein d'élevages bovins où les conditions de travail s'apparentent à de l'esclavage, avec des salaires extrêmement bas, des logements indécents et des conditions sanitaires déplorables. Et donc, tout ceci est rendu possible par une absence de contrôle aujourd'hui qui est généralisée. Mais il y a aussi un autre cercle vicieux sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du cercle vicieux du point de vue des réglementations environnementales. En fait, le système qui est créé aujourd'hui, c'est un système qui est problématique sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, sur le plan du bien-être animal, évidemment, sur le plan des droits humains, mais aussi cette dichotomie des normes qui est créée, elle est défavorable donc aux agriculteurs, aussi aux agriculteurs européens. Par exemple, sur les néonicotinoïdes, aujourd'hui, l'Union européenne elle interdit le recours à certaines substances tout en continuant à importer des denrées qui sont traitées avec ces substances. Donc on a un problème évidemment par l'usage de ces néonicotinoïdes pour les populations des abeilles dans les pays du Sud, pour la santé des travailleurs, la pollution au niveau local évidemment, mais aussi parce qu'on va mettre en concurrence la production des agriculteurs européens avec des produits qui sont cultivés avec des pesticides qui sont interdits en Europe et donc qui sont cultivés qui arrivent sur le marché européen à plus bas prix. Et donc, ça va encourager les demandes de dérogation de la part des agriculteurs, comme ça a été récemment le cas en France, avec une dérogation qui a été obtenue pour les néonicotinoïdes sur les betteraves à sucre, et qui a été en fait obtenue récemment. Et donc, on a un nivellement par le bas des réglementations environnementales à coup de dérogation et de recul dans la loi. Ce genre de dérogation, de recul, on en voit plein. À chaque fois qu'il y a eu un nouvel accord commercial qui est négocié, à chaque fois qu'il y a ce genre de nouvelles mises en concurrence commerciale. Et on a besoin aujourd'hui de rehausser les réglementations environnementales partout sur la planète. On en a besoin pour relever le défi du climat, le défi de la biodiversité. Et on a aussi besoin de faire attention à l'acceptabilité sociale des réglementations européennes. Si on demande des efforts aux agriculteurs européens, on ne peut pas avoir d'entrée massive sur le marché de produits qui sont produits en fait en ne respectant pas ces mêmes règles. Et donc, pour éviter ces dérogations ou ces reculs, ce que nous proposons,
c'est de sortir de ce carcan, d'inverser ce cercle en transformant la politique commerciale pour relever les exigences environnementales et sociales. Et donc l'idée, c'est de simplifier le règlement et de lisser les obligations. Aujourd'hui, les éleveurs et les agriculteurs européens sont soumis à des règles environnementales, sanitaires et de bien-être animal. Appliquons ces mêmes règles aux produits qu'on importe. L'idée est tout simplement en fait, d'appliquer ces mêmes règles aux produits qu'on importe, et ça va avec un tout cohérent, c'est-à-dire qu'on arrête d'importer des produits qui ont été, où il y a eu usage de pesticides interdits en Europe. On arrête évidemment les dérogations au niveau européen, sinon on fait du protectionnisme et de la concurrence déloyale dans l'autre sens. Et aussi, on arrête l'export, évidemment, de pesticides interdits en Europe. Et donc, c'est ce même schéma-là qui fait... Déjà, cette cohérence globale, elle est très importante. Le fait qu'on arrête ces dérogations au niveau européen et qu'on arrête aussi l'export de ces pesticides interdits, ça va permettre déjà une compatibilité avec le droit de l'OMC et aussi cette cohérence, en fait, qui est nécessaire à ce type de réglementation. Et ça va être la même chose pour l'élevage ou d'autres mesures de ce type-là. Et donc, pour conclure, en fait, on a un moment extrêmement important. On a ces sujets qui prennent de l'importance et de nombreuses études, et la vôtre vient renforcer cet argument-là. On a aussi ces accords commerciaux d'envergure qui sont en cours de négociation, dont l'accord UE-MERCOSUR, qui sera dévastateur pour l'environnement et les droits humains s'il est adopté en l'état, et qui va considérablement fragiliser les règles environnementales, mais que ce soit au Brésil, dans les pays du Mercosur, comme en Europe. Et donc ça, c'est pas du tout aller dans le sens de l'histoire aujourd'hui. Et donc, on a aujourd'hui des discussions, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a des opportunités politiques pour faire avancer cette réglementation pour les mesures miroirs au niveau européen. Et on a besoin que ce soit le Parlement européen, la Commission et les différentes présidences de l'Union européenne qui s'annoncent, qu'elles se saisissent de ce sujet pour faire avancer cette réglementation-là. Je vous remercie. You are muted, sir. Thank you, Sarah, also for giving already some ideas, some proposals where we have to find alternatives and how to reorganize the trade policies dealing with these issues. But now I want to give the floor to Miguel Orban, who is also in the digital participation of our webinar. Please. $915 millones de euros. Esto es lo que ganan los Estados miembros de la Unión Europea con las exportaciones de pesticidas a los países del Mercosur. Un negocio con unas cifras que hablan por sí solas y que parece que justifica negociar y legitimar con gobiernos ultraderechistas como el de Bolsonaro o socavar los acuerdos para luchar contra el cambio climático. El informe que hoy presentamos no solo pone cifras al negocio de los pesticidas, sino que demuestra cómo la Unión Europea exporta conscientemente pesticidas tóxicos a los países del Mercosur, que tiene prohibidos justamente en su propio territorio, en Europa. Solo desde la defensa de los intereses de las grandes corporaciones se puede explicar que se esté envenenando a las poblaciones de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Una realidad que, como muestra el informe que presentamos, se exacerbará con la ratificación del Acuerdo de Mercosur. No podemos dejar de denunciar que la Unión Europea se esté beneficiando a causa de generar graves problemas a la salud pública de estos países. Hablamos de envenenamientos, de dolencias neurológicas, de cáncer, de disfunciones endocrinas. Esto es lo que estamos exportando a las comunidades de los países del Mercosur. Y la exportación de estos productos es aún más condenable teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene prohibido su uso en su propio territorio. Es una suerte de imposición de política neocolonial que es intrínseca y consustancial al acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Además, muchos de estos pesticidas realizan un viaje de ida y vuelta a Europa en forma de alimentos que se consumen en los Estados miembros de la Unión Europea, contaminando también a las poblaciones de ambos lados del Atlántico, en donde solo hay un beneficiado:
la agroindustria y la industria química. Por esto, esta política criminal de la Unión Europea tiene en gobiernos como el del Bolsonaro auténticos cómplices. Un claro ejemplo es la aprobación de nada más y nada menos que de 474 nuevos pesticidas bajo la administración de Bolsonaro en Brasil. Muchos de ellos están incluidos precisamente con componentes altamente peligrosos. Pero este es el precio que hay que pagar al fomentar un modelo comercial donde se da rienda suelta a que sean las grandes corporaciones las que defiendan los términos y condiciones de un acuerdo como el de Mercosur. Un lobby que acaba sentado en la mesa de negociación como si fuera uno más, mientras que sin ningún tapujo se desprecia la vida y el medio ambiente. Y mientras se continúa desoyendo la voz de las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades locales que niegan este acuerdo, pero también la de muchos gobiernos de la propia Unión Europea que se han mostrado contrarios a la ratificación del acuerdo, y también la voz de muchos de los que estamos aquí en el Parlamento Europeo y que hemos exigido desde el principio la no ratificación de este acuerdo. Esa es la única solución ante el atentado a la salud pública y ambiental que supone el acuerdo de Mercosur. Y esto implica oponernos a todas estas estrategias que estamos viendo en los últimos tiempos para conseguir que salga adelante este acuerdo como sea. Desde Sassoli enviando cartas al Senado brasileño para convencer sobre las bondades del acuerdo sin consulta previa al Parlamento Europeo, o ignorando la propuesta que hay en el mismo Senado brasileño para investigar a Bolsonaro, porque esa carta realmente estaba legitimando también al propio Bolsonaro. Hasta los intentos de dividir el acuerdo de forma civilina para facilitar el proceso de ratificación, saltándose el control democrático parlamentario y la ratificación de los acuerdos por parte de los Estados miembros. Desde aquí, una vez más, nos solidarizamos con todas las organizaciones y comunidades que se están movilizando para exigir la no ratificación, y celebramos que se sigan haciendo investigaciones como la que se presenta hoy para apoyar estas campañas, aportando datos, razones y argumentos para seguir diciendo no al acuerdo de Mercosur. Thank you, Miguel. And we are just now coming to the most complicated phase of our today's webinar to try to put all the questions raised in the chat as well as in the question and answer pillar to our distinguished speakers. And I will try to read out some of them. I have to excuse my Spanish is not so fluently to read out all of them. I would then ask Paul Emile to help me with some of these questions, but I would try to start with a question from Valentin Stanchu. What and how far it is the responsibility of the Mercosur government, the EU Commission, the EU member states, as well as of the multinational for dealing in this aspect with the facts you have presented here. So how far we can take them into responsibility for changing this attitude. Another question from Marketa Krejci was, should the European Union stop the removing of trade barriers, by that allowing food imports from third countries, and by that stimulating the whole process of the value chains of agri businesses you have described, and that is, of course, is based also of the export of pesticides from the EU to the Mercosur countries. And as Peter rightly said, it is not, of course, only to the Mercosur, but in a much more global understanding. I want to raise a question which has been put in the question from Carlos Ritter. He is an associate fellow at the IIS Potsdam in Germany. I'd appreciate if Larissa could respond to the question, what would be the impact of the ratification of the trade agreement for the future approval of pesticides in Brazil that are forbidden in the EU? So would the ratification or the conclusion and the ratification of this agreement stop the usage of the pesticides? So would there be really a change? And another question from Pierre Coeur, is a soybean containing high traces of chlorotoluenyl authorized to enter Europe?
maybe that is a question to Peter or to Arnaud. And then Vanessa Durado has raised the question, uma pergunta para a Larissa, como se relaciona ao uso de agrotóxicos como o uso de antibióticos pela indústria cárnica e quais são as suas consequências se pensamos desta perspectiva do colonialismo molecular. If it was understandable. Si je peux aussi, il y a encore une question aussi de Gaby Coopers. Non, donc je pense qu'il faut explorer plus l'idée d'Arnaud. Les pesticides sont-ils tous produits en Europe et envoyés au Mercosur? Ou y a-t-il de la production au Mercosur? Y a-t-il une possibilité que les actionnaires modèles, le groupe d'actionnaires en Allemagne, dans les deux continents, s'unissent pour attaquer Bayer, Monsanto et la BASF en justice comme des instigateurs d'actes criminels avec l'exportation de pesticides hautement toxiques? C'est une question pour Arnaud. Je réponds maintenant à la question de... Alors, I would say yes, we are starting to answer these questions. Maybe you are starting in a different way. Arnaud? Okay, no, I wasn't sure if somebody has been asked before me, but to react to Gaby's questions, excusez-moi, je devrais plutôt parler en français. Je demande aux interprètes de m'excuser d'avoir changé de langue. Mais oui, je crois, et ça doit être exploré évidemment, que le travail avec ou contre, enfin que de pousser les investisseurs et les actionnaires de ces compagnies à s'inquiéter par rapport au retour financier qu'ils pourraient avoir à cause de l'augmentation du nombre de procédures et du coût qu'elles vont générer, y compris du coût cumulatif, c'est véritablement, selon moi, une option qui peut faire accélérer les choses. Je ne crois pas du tout à la gentillesse ou à la générosité des compagnies, ni de leurs actionnaires, mais je crois que les procédures juridiques sont un des moyens, et loin d'être le seul. Il faut évidemment d'abord parler de la mobilisation, parler du travail politique qui peut être fait, mais je crois que multiplier les procédures vont forcément avoir un impact sur la façon dont ces compagnies gèrent leur production de produits toxiques. Ce n'est pas sans effet pervers, éventuellement, et il faut y réfléchir, puisque l'on voit en Europe ces grandes compagnies commencer à acquérir de plus en plus des petites et moyennes entreprises qui font du contrôle biologique, qui font en gros des intrants qui ne sont pas chimiques, mais qui sont pour l'agriculture biologique. Et des compagnies comme Monsanto, maintenant Bayer, BASF, sont de plus en plus à la recherche de ces compagnies innovantes qui développent des méthodes basées sur des méthodes naturelles, basées sur ce qu'on appelle, je ne vais pas le définir maintenant, la lutte biologique. Donc, je crois qu'il faut faire un petit peu attention à cela lorsqu'on travaille dans une formation politique, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de substituer un produit par un autre et de continuer à fonctionner selon les règles du marché. Je crois de toute façon que très rapidement, les méthodes alternatives sont également une alternative à la puissance du marché, tout simplement parce que, je donne juste deux exemples, lorsqu'on utilise des insectes pour la lutte biologique, les insectes, ils n'ont pas besoin du marché pour se reproduire, et donc les utilisateurs n'ont pas forcément besoin de recourir à acheter des produits tous les ans.
c'est une bagarre qui risque de se produire, comme elle se produit actuellement sur les semences, où on contraint de plus en plus les agriculteurs à acheter des semences certifiées tous les ans, non seulement parce qu'elles sont soi-disant de meilleure qualité, mais parce qu'il y a de plus en plus de droits de propriété intellectuelle sur ces semences. Alors, je ne sais pas si ça a répondu complètement, et il faudrait un grand débat là-dessus, à la question de Gabi. J'en profite très vite pour répondre à la question de Paul-Émile sur est-ce que la loi française sur les exportations marche? Alors j'ai répondu dans le chat, mais en français. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question parce que cette interdiction qui a été décrétée dans la loi Egalim en France, hein, dans la loi sur l'alimentation française, n'entrera en vigueur qu'en 2022. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, cette interdiction que la France a prise sur les exportations de pesticides ne commencera que l'année 2022. Thank you very much. So there had been already several questions to Larissa. I don't want to repeat, but I have to read out one more question to Nilto. A gente sabe isso há muito tempo, mas porque a Dilma retomou a negociações on 2010. I don't know exactly if you understand my Brazilian Portuguese. And there are, of course, also a question from Ligia Uribe, maybe to all of you. Do you know and do you aware what are the active struggles of the trade unions? Are they mobilizing against the agreement on both sides, as I would say, but of course, in particular, also those who are working in European corporations producing pesticides? And what is the approach of the European Commission towards that? So I want to stop here because the time is running, and I would immediately give the floor first to Larissa. Obrigada, Helmut. Obrigada a todos. Eu li várias expressões muito gentis e animadoras no chat, agradeço também. Eu anotei algumas das questões, eu acho que eu vou começar pela do Carlos Rittil. Ele pergunta qual é o impacto da ratificação desse acordo para o futuro, né? Quais seriam as consequências? E eu penso que as consequências seriam aprofundar ainda mais as desigualdades, as desigualdades entre os dois blocos e aprofundar ainda mais o drama ambiental e humano que a gente vive no Brasil em função desse modelo de agricultura, da maneira como o acordo está estruturado, valorizando as exportações de produtos de origem agropecuária, né, do Mercosul, e, por outro lado, valorizando as exportações da União Europeia de produtos com um alto valor agregado, com alta tecnologia, a gente tem, na verdade, um estímulo para ampliar aquilo que nós já vivemos até hoje. Então, se a gente continuar incentivando, né, dando subsídios para exportação de carne, para exportação de soja, num país, né, como a Sara mencionou, em que não há controle, né, nesses países, pensar a estrutura agrária do Brasil, o Brasil é um dos países com maior concentração fundiária do planeta. 1% dos proprietários de terra controlam 50% das terras do país. E uma grande parte desse controle é feita de forma ilegal. No Brasil, a gente tem uma expressão em português que significa grilagem de terras. Grilagem é uma referência ao animal, ao grilo, que foi, desde que o Brasil se estruturou, desde que se estruturou a propriedade privada da terra no Brasil, se colocavam documentos falsos com esses insetos nas gavetas para forjar, para falsificar títulos de propriedades antigos, como se eles existissem. Então, em português, a gente tem uma expressão para isso no Brasil, grilagem de terras. Grande parte dessas terras em que são produzidas a soja,
em que são criados o gado, em que são produzidas inúmeras dessas commodities, são terras apropriadas ilegalmente, que são tiradas dos camponeses, que são tiradas das comunidades tradicionais e dos indígenas. Então, selar o acordo, né, assinar o acordo nos moldes em que ele está proposto, é decretar, de alguma forma, o aprofundamento dessas tensões que são sociais e são ambientais, desses conflitos socioambientais no Brasil. Seria uma tragédia. Essa é a leitura que eu tenho, essa é a resposta para o Carlos Ritchie. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, uma das pessoas que disse que de 2 países já se colocaram contra esse duplo padrão da União Europeia, um é a França, né? Eu concordo, acho que o Arnaud já falou sobre isso, e o outro é a Alemanha, que está em vias, né? Pelo que eu entendi, pela conversa que já tive com o Peter, eu entendo que a Alemanha está caminhando nesse sentido também. Eu acho que ele vai poder dizer melhor sobre isso do que eu. Eu acho que é um passo grande, né? Se França e Alemanha tomam essa atitude de não adotar o duplo padrão, ou seja, não vamos exportar, nem estocar e nem produzir substâncias que não são autorizadas aqui em nosso território, isso tenderá, essa é a minha interpretação, tenderá a avançar para os outros países. Eu penso que será uma lógica para toda a União Europeia. Eu entendo também nesse sentido que nós precisamos construir, alguém já disse, não é um problema só do Mercosul, é do Sul, o Peter mesmo do Sul Global. Eu penso que nós devamos caminhar no sentido de uma regulação internacional. Eu acho que esse é um desafio para nós pensarmos. Não é esse o momento, mas é algo para pensarmos. Precisamos construir uma regulação internacional sobre o uso dessas substâncias, né? A Vanessa perguntou, eu não entendi muito bem a pergunta, mas ela perguntou como o uso de agrotóxicos pode ser considerado uma forma de colonialismo molecular. Na medida em que a gente tem as empresas com sede na União Europeia exportando substâncias que não são aceitas em seu território para países como o Mercosul, nós temos uma desigualdade histórica, colonial, digamos assim, mantida. Por quê? Porque a gente tem substâncias que não são toleradas, práticas que não são toleradas na Europa, como, por exemplo, pulverização aérea, ou mesmo substâncias que não são toleradas e que, no entanto, são confortavelmente vendidas pelas empresas com sede na União Europeia para países do Mercosul. Por que molecular? Por que eu estou chamando de colonialismo molecular? Não sou eu tomei de empréstimo, esse termo não é meu, é uma referência. A Margarida Alves, ela quem usou pela primeira vez, pelo que eu, até onde eu pude checar. Molecular, por quê? Porque há uma contaminação dos corpos, há uma contaminação da saúde humana. A gente está falando de crianças com puberdade precoce, a gente está falando de malformação fetal, a gente está falando de câncer, a gente está falando de diversas anomalias da saúde humana. Então, colonialismo molecular, na medida em que uma lógica econômica está implicando em alterações corporais, nos corpos. Então, se tradicionalmente o colonialismo, quando se instaurou historicamente, ele avançava por meio da violência física, agora ele também avança por meio da violência química. Inclusive, em algumas áreas, essas substâncias têm sido utilizadas como armas químicas, comunidades pulverizadas com agrotóxicos no Brasil de forma criminosa. Comunidades camponesas, comunidades indígenas, isso está fartamente documentado, inclusive com casos na justiça envolvendo esse tema. Então, espero que tenha ficado claro porque a expressão colonialismo molecular. Aí teve mais outras perguntas, se todos os pesticidas produzidos na Europa, se haveria como haver uma reclamação na justiça. Eu acho que o Arnaud já falou, mas talvez ele seja a melhor pessoa para responder sobre isso, mas já falou. E alguém pergunta sobre as lutas dos sindicatos, como é que os sindicatos estão se posicionando de ambos os lados. Eu acho que o Nilton pode falar melhor sobre isso no Brasil. Eu poderia dizer que eu vejo os movimentos sociais no Brasil muito organizados e muito empenhados na luta contra
os agrotóxicos, na luta pelo avanço da agroecologia, na luta por uma construção de uma legislação que leve em conta a saúde humana e a produção agroecológica. Eu destacaria, dentre esses movimentos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que inclusive é quem mais produz arroz orgânico na América Latina. Enfim, então há sim uma mobilização no Brasil, posso dizer isso com tranquilidade, mas eu penso que o Nilton pode também complementar a minha resposta. Eu acho que tem outras perguntas, mas, enfim, essas que o Helmut me reportou, eu acho que eu consegui responder. Thank you, Larissa, and I will give the floor to Peter closing. And you have seen there has been additional questions to you in the chat or in the oral question to them. I have not paid attention to those, except... I will read out, for example, a question from Belgium. I would like to have more information about carbendazim. Who exported in Europe? At what precise amount? Are Belgian companies exporting it? What is the precise dangers of this product? Thank you. Additionally. Yes. The first question was about chlorothalonil and residues, which was mentioned by you, Helmut, in the first round of questions. I don't have an exact answer. I even don't know whether chlorothalonil is used in soy. But I want to use the opportunity to point out that number one, concerning maximum residual limits for imported products, food products, for pesticides which have been banned for health reasons in Europe, are normally a technical limit of 0.1 milligram per kilogram, something which Larissa also used in her slides to illustrate the difference of exposure between Europe and countries of the MERCOSUR. But I want to point out and emphasize that there are currently attempts by the corporations to introduce so-called import tolerances. So they are pushing to increase this technical limit of 0.1. And this is one of the risks in the future, of course. Such a technical limit would prevent to some degree the use of these pesticides in the countries which want to export such food products. And in this way, indirectly, not very efficiently, I think, protect the farmers from being exposed to them. The more efficient way would be what has been published by the European Commission, on 19th of October last year, which is the draft European Chemicals Strategy, intending or proposing to ban the export of chemicals, which would include pesticides, which have been prohibited in Europe because of health and environmental reasons. It needs to be seen how much this will be diluted by corporate lobbying, etc. But it's definitely something to keep an eye on it, because it would be a European solution. And referring to Larissa, who mentioned, fortunately mentioned the ongoing campaign in Germany for legislation to ask for or require a ban of such pesticides which are prohibited in the European Union for health and environmental reasons, is one step on the way, something which is already implemented in France and will go into effect, as far as I remember, on the 1st of January in 2022. But we need to be aware of two loopholes in this regard, and this also should be taken into consideration when following up on the chemical strategy. One thing which is very concerning from my perspective, because I noticed it in recent times, is that
some pesticides, like for instance epoxiconazole, fungicide produced by BASF, had been classified as carcinogenic, or no, epoxiconazole is reproductive toxin, but it always takes a couple of months, sometimes even a year, until the Commission is coming to a decision. And from this time between the classification by the European authorities, EFSA, ECHA, and the decision by the European Commission, or the SCOPAF, the Standing Committee of Food, Plants, Animals and Feed, BASF has retracted its application to renew this pesticide. And because of this, this pesticide will not be banned because of health reasons. It is a serious health problem. It would not have received the renewal, most likely, but officially it has not been banned because BASF retracted its application. And this is something I'm afraid we will be seeing more often, and which needs to be taken care of in future legislation, including the German one, that we do not talk about banned pesticides for health reasons, but about pesticides classified according to criteria as a health threat. That much. I have talked a lot. I don't know whether I should answer the other question you mentioned, or whether I should shut up for later. Unfortunately, there will be no later because the time is running. But I would suggest that as the whole conference is on the web page, everybody has a chance to look into the details. Maybe we are then questioning ourselves via the normal e-commerce, electronic post services, and by that finding also a chance to increase the exchange of views among us. So Sarah, do you want to come in with some answers to the questions raised? Oui, rapidement, du coup, il y avait une question sur est-ce qu'il est possible d'améliorer l'accord Europe-MERCOSUR en y posant des conditions. La réponse, alors elle est complexe, mais il est possible de l'améliorer à condition de rouvrir le texte et de le renégocier. Et du coup, d'y poser à ce moment-là des conditions. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est sur la table. Aujourd'hui, la Commission annonce vouloir travailler sur un protocole additionnel, une déclaration interprétative. Ça, ce sont des instruments qui ne vont pas permettre de régler les problèmes de cet accord. Et donc cet accord, même avec ce type d'instrument, ne permettra pas de respecter l'environnement, de protéger les droits humains, etc. C'est problématique d'ailleurs que cet accord ait été conclu avant la publication de l'analyse d'impact environnemental. On avait, avec plusieurs autres organisations, déposé une plainte devant la médiatrice européenne qui nous a donné raison. Il y a donc une anomalie et un non-respect des traités européens dans la constitution même de cet accord et dans la négociation même et dans sa finalisation même. Donc il peut être amélioré à condition de le rouvrir. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas sur la table, mais un certain nombre d'États se sont opposés, annoncent s'opposer en tout cas à cet accord. Donc on espère qu'ils tiendront leur opposition fermement jusqu'à la fin. Et puis une autre question qu'il y avait sur les syndicats, j'ai une réponse partielle à apporter, mais nous, sur le rapport que je vous ai présenté, on a travaillé en fait avec Interbev, qui est la filiale bovine française. C'est donc un gros groupement agricole de toute la filière viande, en fait. Et alors, autant on n'est pas d'accord sur tout et sur toutes les recommandations à tenir, autant sur ces questions-là de mesures miroirs, de réglementation, et de protection. Alors pour eux, il est question de protéger les agriculteurs européens, mais du coup aussi de lutter contre la déforestation là-bas. On se retrouve sur beaucoup de propositions et on travaille en très bonne intelligence sur ces questions-là.
voilà, je pense que je vais m'arrêter là, même s'il y avait de nombreuses questions, mais le temps tourne. Thank you, Sarah. And I know that you are working in different areas together with trade unions and also with us in the parliamentarians. The Energy Charter Treaty was already mentioned. But I come now back to Nino. There has been the question, will Lula and the PT, with a new chance of being a political serious partner, rethink the alliance with the agribusiness? And what to do to ban aerial spraying in Sao Paulo? That had been directly questions to you, Nito, maybe to these questions and in general to the issue before we are coming then to the conclusion of this webinar. Primeiro, quero fazer do meu entendimento, do ponto de vista internacional, de como é que a gente faz o enfrentamento ao modelo de agricultura baseado no uso intensivo de agroquímicos, que acho que é o desafio que está colocado para todos nós, que é o fortalecimento das instituições multilaterais, do sistema ONU, em detrimento daquilo que é hoje que domina as relações comerciais no mundo, que é, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. Então, nós precisamos ter clareza para onde a gente coloca aí. A outra, então, e aí, evidentemente, a gente avaliar como é que a gente pode fazer os embates nesses espaços internacionais e dentro dos países para poder ir mudando, né, usando o judiciário, o sistema judiciário, para também mudando aquilo que a gente, às vezes, na política não consegue fazer. Um outro aspecto que nós precisamos também ter clareza, tá? Que é base do trabalho da própria Larissa aí, é que nós precisamos enfrentar as desigualdades nas relações internacionais e as desigualdades dentro de cada país. Então, né, eu, por exemplo, eu não sou acordo, e ele é benéfico para a humanidade, os acordos multilaterais que envolvem, né, a troca nos aspectos culturais, ciência, tecnologia e até comercial. Todo acordo ele é importante e ele é bom para os países, mas ele precisa ser justo, ele precisa enfrentar as desigualdades. Este conceito também do enfrentamento das desigualdades nas relações internacionais precisa ir para dentro do país. E eu quero dialogar com outra coisa. Aqui também foi colocado, boa parte dessas corporações que ganham dinheiro com o sistema de agricultura estão, evidentemente, investindo em pesquisa e tecnologia para esverdear, né, a sua atuação, na perspectiva da agroecologia. Mas isso não vai resolver o problema principal e estrutural, que é a desigualdade crônica nas relações. Tá? E muitos, inclusive, parceiros próximos da gente, e eu estou falando aqui entre nós, muitos ambientalistas não enfrentam esse problema. Então, a BASF, a Bayer, a Monsanto, a Cargill, tá? Estão incorporando tecnologias esverdeantes, mas sustentam a estrutura, entendeu? Desigual, né? Monopolista, tá? Dentro do Brasil. Não enfrenta esse debate. Esse debate nós precisamos fazer. E aqui eu quero dialogar também um outro aspecto. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, tá, um debate que a questão dos agrotóxicos ainda é presente, né, para o senso comum, que é um problema de quem está manuseando o veneno lá no campo, e não de quem consome o alimento. Não está ainda claro. Nós não chegamos no patamar, por exemplo, que aqui no Brasil teve um efeito positivo muito grande, de que nas escolas as crianças, ou dentro de casa, as crianças cobravam dos pais, tá, para parar de fumar, para parar de utilizar o tabaco. Precisa chegar a este momento também, né, com relação aos agrotóxicos. E ali tem, então, fazer com que ele chegue no meio urbano, fazer com que os movimentos sociais urbanos, os sindicatos urbanos, incorporem essa agenda como uma agenda importante, como uma agenda, né, importante em defesa da vida. Tem um outro aspecto do movimento sindical, que você fala assim, os trabalhadores da indústria química que produz veneno, e aí vale para outros produtos, tá? Para outros produtos, precisam de alternativas de trabalho e renda,
Então, há um processo que nós precisamos fazer esse debate. Porque quando você chega no movimento sindical e fala, olha, vamos fechar essa fábrica de veneno, e ela fala, quem vai me dar um emprego? Onde é que está o meu emprego? Tá? E muitas vezes, o próprio movimento ambientalista não tem essa concepção, não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento de que precisa fazer esse encarar. Se a gente não se colocar no lugar do outro e não ter uma perspectiva de classe, do ponto de vista de aliança, não vamos resolver os problemas. Não vamos resolver os problemas crônicos que a gente tem. A outra coisa que eu quero também colocar aqui, que eu acho que nós precisamos entender, eu tenho clareza, por exemplo, daquilo que representa o presidente Lula, daquilo que representa o PT, em termos de forças vivas populares no país. Não há nenhuma força popular de esquerda que incorpora com mais ênfase a perspectiva da agroecologia. É só a gente pegar no plano de governo, né, de 2018, plano de governo que foi utilizado que era para ser do presidente Lula e foi do Haddad, e estudem qualquer outros programas de governo, se vai encontrar algum programa que vai trabalhar no enfrentamento do desafio da agricultura, da mudança do modelo da agricultura igual que tem lá. A mesma coisa, que foi o único partido, a única força política que construiu um plano de reconstrução e transformação do Brasil no ano passado, em pleno período da pandemia, tá? Convido, inclusive, para quem quiser ler, está lá a perspectiva da transformação, nessa perspectiva da agroecologia. Mas nós precisamos ter clareza, E aí eu quero também chamar a atenção, porque muitos parceiros da gente não compreendem que a principal base parlamentar do governo Bolsonaro, aí eu estou falando do centrão politicamente aqui no Brasil, que se organiza na frente parlamentar da agropecuária, que cada organização da agricultura, a da soja, do milho, do algodão, a do veneno, tá? Entendeu? Contribui mensalmente com dinheiro para poder produzir um corpo maior e mais estruturado do que nós temos, né, nos gabinetes, por exemplo, dos deputados, para fazer assessoria política, para fazer o lobby. E este grupo, entendeu, é financiado por essas empresas. E muitas vezes, né, a gente não tem essa compreensão, tá? E nas eleições, às vezes as pessoas não têm a dimensão e não participam dos processos eleitorais, e depois a gente tem uma composição na Câmara, no Senado, no Parlamento, em qualquer parte do mundo. O governo é dado por aquilo que é composto as forças políticas. E aí você tenta, de repente, manejar e trabalhar e avançar, tá? Mas você é dado para aquilo. Então, claramente, desde a Constituição de 1988, esse grupo político chamado Centrão no Brasil, e que tem dentro dele a principal força, o setor do agronegócio, da agropecuária, eles estarão no governo e tenho certeza e digo para vocês, estarão nos próximos governos para as próximas décadas, se a gente não saber se organizar e mudar. Só para poder deixar claramente. Então, né, que nós precisamos fazer mudanças estruturais. E eu quero dizer aqui, semana passada, nós estamos com uma conjuntura aqui das mudanças da legislação, dos retrocessos, daquilo que a gente falou da boiada passando, tá? Como nunca visto antes. Nós vamos ter, é o pior momento do poder legislativo no Brasil das últimas 4, 5 décadas. Nós estamos vivendo nesse momento, neste ano. Então, a semana passada foi aprovado um projeto de lei na Câmara que acaba com a preferência, a obrigatoriedade do poder público comprar a alimentação escolar da agricultura familiar, com preferência para os quilombolas, para os indígenas. Eu não vi, são todos amigos meus, parceiros, não vi nenhuma instituição ambientalista séria levantar e se juntar junto com os movimentos populares do campo, tá? Para numa luta que é tão fundamental no enfrentamento a esse modelo da agricultura dependente dos agrotóxicos, dependente do veneno. Então, é essa concepção mais macro da política, tanto do ponto de vista dos enfrentamentos internacionais como internamente, que nós precisamos ter enquanto força para a gente fazer as mudanças que nós precisamos fazer e enfrentar, né? Enfrentar os grandes desafios para defender a vida. Mas defender a vida a partir de uma perspectiva de classe. Se não tiver perspectiva de classe, nós vamos continuar reproduzindo, entendeu? As estruturas desiguais entre os países e dentro dos países. Obrigado.
Thank you, Nino. And I guess this was a really right comment in the chat, if I have it and understood correctly, that it is a good embedding of the whole debate and the contextualization of the current challenges, contradictions, etc. in Brazil and probably in all Mercosur countries. And that leads me just to the next speaker, Lilian Garland, our longtime friend, comrade, ally in the struggles for example, the United Nations binding treaty, which is linked to the same challenges for environmental and human rights. So Lilian, the floor is yours. Try to be as short as possible in 5 minutes. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Muchas gracias, Helmut. Muchas gracias a The Left por la invitación a participar de este prestigioso panel. Yo como parlamentaria de Uruguay me siento muy involucrada en los temas que tienen que ver con justamente, y como diputada además de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio, que tienen que ver con este acuerdo, porque venimos trabajando hace mucho tiempo junto a Helmut, por ejemplo, en algo que tiene mucho que ver con esto, y es el tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos. Y esto tiene mucho que ver con esto que se está conversando en la mañana de hoy aquí. Quería subrayar justamente cuando, bueno, felicitaciones realmente a la autora, a Larisa Bombardi, porque fue un trabajo muy exhaustivo que nos va a servir mucho en nuestros países para seguir trabajando sobre estos temas, porque no van a acabar acá en este acuerdo nada más, sino que tiene que ver con un tema de derechos humanos, de alimentos, que es fundamental para nuestras poblaciones, ¿no? Ella hablaba y citaba a Eduardo Galeano, un compatriota nuestro, que decía que Latinoamérica ha elegido el destino de la tragedia. Nos han elegido el destino de la tragedia, ¿no? Y ella lo unía con esto del colonialismo molecular, yo lo unía con una cuestión de derechos humanos, cómo las empresas transnacionales justamente están lucrando con los derechos humanos de la mayoría de las poblaciones, que son los trabajadores y las trabajadoras de nuestros países, y creando justamente esa desigualdad que ya existe, que es estructural, y que no la vamos a solucionar con estos acuerdos que favorecen justamente a estas grandes transnacionales, que en este momento de la pandemia me parece muy oportuno este evento, porque estas transnacionales son las que crean estas pandemias, porque están destruyendo el planeta y a su vez crean el remedio para estos virus. Entonces cierran ese círculo vicioso que se hablaba anteriormente, y me parece que es esto lo que tenemos que poner sobre la mesa. Estamos hablando de la destrucción del planeta, ese planeta que es de la mayoría de los habitantes del mundo. Yo quería señalar acá dos autores que me traía este panel a la mente, y uno es David Harvey, el norteamericano, que habla de la teoría de acumulación por desposesión, ¿no? Que tiene que ver con esto del neocolonialismo, cómo esta acumulación que llevan adelante, este modelo de acumulación que llevan adelante estos países desarrollados, en este caso la Unión Europea, que acumulan por la desposesión de los otros países subdesarrollados que compran este paquete tecnológico que estamos hablando en este momento. Y lo quería unir con otro autor, un autor africano, Achit Membe, cuando hablaba de la necropolítica, ¿sí? Como decía que el uso del poder político y social para dictar cómo algunas personas tienen que vivir y otras personas tienen que morir, porque esto tiene que ver con esto que hablamos ahora de los derechos humanos de las personas, ¿no? Cómo se expone a los ciudadanos a la muerte. Entonces, estos dos autores me parece que ejemplificaban bastante lo que hoy se estaba hablando
en este panel. Yo quería hablar justamente de que estamos hablando de pérdida de soberanía para nuestros estados. Estamos hablando que esas transnacionales cuestionan a los estados, cuestionan porque tienen el poder en el mundo. Había un autor ahí que decía, no me acuerdo quién de los panelistas decía, tienen mucho más poder que muchos de los países. Yo que vengo de un país chico como Uruguay, indudablemente que el PBI de Uruguay es mucho más chico que el de cualquier, que el producto, ¿verdad? El capital de cualquiera de estas empresas transnacionales. Entonces, indudablemente que están cuestionando, poniendo en cuestión los estados nacionales, incentivando aún más ese poder transnacional, y quería subrayar lo del paquete tecnológico, ¿verdad? Cuando Larisa hablaba del colonialismo molecular, indudablemente que esos países nos están vendiendo un paquete tecnológico que hace que nosotros produzcamos materias primas, pero que nunca podamos zafar de este tipo de producción, porque necesitamos la semilla que va unida al pesticida, necesitamos todo el paquete tecnológico, y por lo tanto eso compite con lo que es la agroecología, ¿no? Como tengo muy poco tiempo y tenía muchas cosas para plantear, quería plantear lo último que se estaba hablando acá, que es el papel de las izquierdas en América Latina y en Europa, y esto es organizado justamente por The Left. Entonces me parece oportuno decir que, bueno, nosotros hoy tenemos un gobierno como el de Brasil, neoliberal a extremo, ultraconservador, capaz no tiene mucha difusión porque nosotros somos un país chico, pero hoy estamos siendo conocidos en el mundo por la tragedia justamente del COVID. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, que hoy estamos compitiendo por atraer inversiones, tanto Brasil como Uruguay, como Paraguay, ¿verdad? Estamos compitiendo por atraer inversiones, y muchas veces el atraer esas inversiones es a costa de sacrificar los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos laborales, los derechos a la alimentación, a una buena alimentación, y eso es justamente los derechos que les damos a las transnacionales, porque sacrificamos los derechos humanos en función de traer divisas, ¿no? Entonces eso me parece que es algo que nosotros tenemos que volver a replantearlo si queremos, porque realmente como grupo político de izquierda, el Frente Amplio, queremos volver al poder. Bueno, ¿cómo vamos a encarar esto en el nuevo, en la nueva etapa que podamos ser gobierno? Hoy hablaba el panelista que me precedió de la llegada nuevamente de Lula al poder, que la saludamos obviamente, y queremos que sea así como que queremos que el Frente Amplio vuelva al gobierno, pero nos vamos a tener que replantear esta atracción de inversiones, ¿sí? Y para eso necesitamos justamente un tratado vinculante que nos ponga en igualdad de condiciones, ¿verdad? No vamos a luchar entre nosotros compitiendo por la atracción de inversiones que las vamos a necesitar porque tenemos nuestros pueblos totalmente empobrecidos. Uruguay, en este año y medio que lleva de gobierno neoliberal, tiene 100.000 nuevos pobres. Entonces, indudablemente que vamos a necesitar inversiones, pero esas inversiones que vayan de la mano del respeto a los derechos humanos. Y para eso tenemos que seguir trabajando por este tratado vinculante que se está discutiendo en Ginebra, que ponga un freno, que ponga un freno a este poder de las transnacionales, y que tengan que respetar los derechos humanos, que sea obligación el respeto de los derechos humanos. Quisiera hablar muchísimo más, sé que no tengo tiempo, quiero respetar el tiempo de todos los panelistas, pero muchas gracias por la invitación, y bueno, y que sigamos. Obviamente les queda mi mail, porque estos temas me parece muy interesante poderlos seguir discutiendo, y si hay preguntas, encantada de responder y de seguir esta conversación por otros medios. Gracias, Helmut.
Muchas gracias, Lilian Galan and Diputada, for having also your consideration on that. And there has been a question in the chat: is there plans of the European Commission to modernize all the Latin American trade agreements with this impact on ecological issues? And I say no. The problem is that all the TSD chapters included in trade agreements and free trade agreements concluded or under negotiations are just avoiding to go to the point of having enforcement mechanisms and tools included. And that is the big challenge, and that is a struggle also within the European Parliament, that we are concentrating on that, on one aspect, of course, only. We are concentrating on the aspect of fighting for really have a strong enforceable due diligence regulation, which is now on the way in preparation of the Commission answering a certain very, I would say, far-reaching initiative report adopted in the European Parliament. So we have, of course, to focus on these aspects, and that are only two remarks I wanted to make additionally. And just now, I give the impossible task to conclude this very interesting webinar to Stelios Kouloglou, who is member for the left group in the European Parliament and the MERCOSUR delegation of the European Parliament. So Stelios, try your best and try to be as short as possible, because we are already overloading our poor interpreters with their great job with this lengthy debate. So Stelios, please. Okay, I'll be as brief as possible. Congratulations for you, Helmut, and also for Paul-Emile Dupré for this magnifique web seminar organization. And specifically, congratulations to Larissa for this expose, which for me is not only a kind of, a work on ecology or anti-pesticide stuff and literature and movement, but for me it has been also a lesson for social justice or injustice, a lesson for colonialism in the modern times. I was not aware of all of this material, so I'm very positively surprised. So the main question now is how we proceed after this very fruitful exchange of views. Of course, we have to fight into different fronts, legislative stuff with the European Parliament, all the parliaments in the countries of Latin America. We also to mobilize the trade unions, etc., etc. And also we have to work for the political changes we necessarily need either here in the European Parliament or in Brazil or in Uruguay, etc. But what I'm suggesting as a next step, after we clarified the landscape, is to proceed to bring the victims in Brussels, to bring the victims of the pesticides in the European Parliament, and to start working on the legal issue, because these multinationals are not going to sacrifice their profits because they are good guys. No, they're only going to sacrifice to make some compromises if we find ways to press them, and also and we have to find legal ways to do that. We see that today with the pandemic, when they don't want to facilitate giving the license to small or poor countries. They are resisting so much despite the Biden's proposals. So
what I'm and I'm finishing with that. As a next step, we bring some of the kids, of the children that've been victims of the pesticides to the European Parliament, and next meeting, hopefully without the restrictions of the pandemic, we'll do it with those kids and they present them here. And together with our legal teams, we're going to start lawsuits against these companies. They are not only contaminating the landscape and the earth, but also they're killing people. That's all. Thank you, Stelios. I mean, that is a very impressive suggestion, and I think we should keep it and take it very seriously. Hopefully, we will be able to overcome this pandemic, but even here we are witnesses that unfortunately the European Union, the Commission, and a lot of member states are just resisting to the patent waiver, to compulsory licensing, etc., and to provide the best practice approach to give other countries a chance to produce the needed vaccine so badly opportunity and issues. So I mean, the struggles are broad, a lot of challenges. And what I wanted to propose to this estimated panelists today, why not to organize in this way with the structures participating a seminar in the WTO Public Forum in September, which is still open in presence or in digital format even easier, and to try to use all the channels we have to make it more understandable, more informative to others who are not included in this issue, and maybe also confrontate them or those who are organizing the trade policies from ministerial, from the ambassadors within the WTO, to listen, to hear, and then to ask them what is their strategy. And as the WTO modernization is just on the way, we should be very clear and very brave. We have to go into the core of the problem, and we have to find approaches that the multilateral trading system is reorganized in the interest of the citizens, of a health union, of the health of the citizens, of the environment. And of course, I agree, that was also in the chat, mitigating the loss of biodiversity. We will have in autumn the summit in China on the biodiversity declaration. So I mean, these are all puzzle parts which we have to bind together, so that out of the puzzle, bring it together, we can create a new picture, a new pathway for international policy, for international trade policy, for coexistence and co-living in solidarity, and that I think that is our responsibility. Therefore, I want to thank really all of you, the panelists, and in particular Alyssa, for having committed the study, for having done the work, and you will really receive our solidarity, because it is clear that it is also a dangerous undertaking in the reality of Brazil today. And so I want to thank you in particular for that, but I also want to thank Lilian, Sarah, Arnaud, Peter, and Nildo for being with us this evening. I want to thank our co-chair Manon and Stelios, and of course Paul Emile for having organized, and the men behind the scenes. And that is then, of course, the applause from all of us, also to our interpreters who had made it possible to understand each other, and of course all the others who have helped to make this webinar, I think, a very interesting insight in one aspect of the Mercosur agreement and one aspect of international trade policy. Let's continue, and obrigado. No, muito obrigado
Muchas gracias, thank you, danke, merci, pour tous. Au revoir. The interpreters wish you a lovely afternoon. Goodbye. Thank you very much. Gracias, gracias. Obrigada, muito obrigada, Emily. Obrigada, Helmut. Muito, muito obrigada. Obrigada, Larissa. Keep in contact. Thanks. Yes. And hopefully sure. see you soon in Brussels. Yes. Directly. Yeah, for sure. Thank you. Merci encore pour l'invitation et puis à très bientôt. Je vais te contacter alors pour le glyphosate. Merci Arnaud et avec un contact. Hein, et Helmut parle français. Collaboration, hein? You are speaking French. Non, je comprends un peu, mais... I discover now. Okay. Ciao, thank you. Ciao. Ciao. Graças.